Fala pessoal, audiovisual sem enrolação aqui, vou mostrar pra vocês aí esse comercial que a gente acabou de fazer de uma marca de refrigerante e vou mostrar como é que foi feito todo esse comercial aí pra vocês, então segue o comercial aí. Seguinte, eu tava zapeando aí na internet, vi o lançamento de um clipe dessa banda aí que tá passando na tela, que é o Blink-182, e achei muito interessante, enquanto eles estão tocando, as luzes vão se adaptando aos cenários que aparecem no fundo. E eu achei essa ideia muito bacana, muito legal. E aí o que acontece? A gente tem várias luzes, né, por exemplo, do ecossistema da Aperture aqui no estúdio, e aí eu pensei, pô, a gente consegue programar elas às vezes pra fazer uma coisa legal. E o Felipe Tito, que é um cara que, enfim, a gente gravou ele há pouco tempo, ele acabou de lançar uma marca de refrigerante, mandou aí alguns refrigerantes pra gente provar e também exercitar a nossa criatividade. E aí a gente pegou essa ideia do Blink e tentou adaptar, obviamente da nossa forma, e com o Sidus Link da Aperture, né, que é o programa que controla as luzes e programa as luzes, unir os dois mundos. E foi basicamente assim que a gente fez. Então é o seguinte, a gente queria mostrar que é uma bebida que serve para qualquer momento. E aí, o que a gente pensou? Em usar aquela ideia lá, de ficar mudando os fundos e mudando as luzes na frente, e a gente pensou em, basicamente, 4 cenários, mais o cenário da sala aqui. Que era praia, depois a gente teria um churrasco, e aí depois a gente teria uma baladinha, e depois um luau. E, obviamente, fechava com a antissérie ali pegando a lata, abrindo e voltando pro PC, e, na verdade, tudo se passou dentro do PC, sacou? Então, é o seguinte, o que foi usado pra gravar isso aí? Primeiro, a gente pegou essa latinha de refrigerante e colocou em cima de uma coisa que a gente chama de Lazy Susan. Lazy Susan nada mais é do que uma plataforminha que ela fica girando, e aí você consegue programar a velocidade dela, e aí a gente tava pensando em fazer isso, todo comercial, com ela girando pra depois ela, tipo, enfim, ficar de frente pra lente. Só que essa ideia acabou caindo, ia dar muito BO pra fazer, ficou muito mais difícil de programar do que deveria ser. A gente abortou isso, mas deixou ela ainda em cima da Lazy Susan. Aí beleza, colocada a latinha ali em cima da mesa, a gente colocou um F22C no topo, a gente colocou um P60C de contraluz, mas um contraluz mais medial, ele não tava, tipo, exatamente no contraluz. E no outro lado a gente colocou um contraluz mesmo, que aí era um 300C com snoot, que ele é basicamente um cone, e aí ele tem uma colmeiazinha na ponta e ele consegue focar exatamente onde você quer jogar a luz nele, e aí fica, tipo, muito bem controlado, então acaba sendo muito produtivo para fazer produto, especialmente. Importante falar também do setup de câmera que a gente usou para gravar, que foi basicamente uma Ursa 12K, gravando em 12K mesmo, a 24 frames por segundo. Gravamos com uma Leica R Elmarit 180mm para poder fazer esse take da latinha indo basicamente para frente, só que desfocando o fundo e o fundo estando mais próximo da latinha. Não sei se vocês me entendem, mas isso é uma coisa de ótica. Quanto mais longa a milimetragem da lente, geralmente que você está filmando, o fundo ele vai parecer mais próximo do seu sujeito. Não sei se você me entende. Então o que a gente fez? A gente pegou a Ursa, colocou essa lente, colocou em cima de um slider da Kessler, que se chama Cine Slider, e a gente programou ele para ir de um lado até o outro enquanto passavam-se as cenas. Infelizmente o Pedrinho teve que fazer tudo isso ao mesmo tempo, ou seja, ele teve que ficar mudando de lente enquanto jogava o slider para cima e eu fazia o foco. Bem terrível. Mas no final das contas deu super certo. E aí o que acontece? A gente saiu dessa 180 e depois abriu o ângulo para uma lente 35 também, uma Elmarit R da Leica, uma 35mm f2.8. Inclusive as duas lentes eram 2.8, só para falar. E aí teve esse P60 que também estava cortado com a bandeira em cima e ficou lateralmente na série. E foi basicamente isso que a gente usou para fazer esse vídeo. Aí depois a gente foi programar as luzes e aí vocês ficam aí com a breve explicação de Pedro Vielitz. Então, a gente passou pelo desafio de ter essas 4 cenas num plano sequência, onde a gente não tinha a opção de parar a câmera para ficar ajustando cada luz. Então a gente teria a opção de programação do Sidus Link, que no caso aqui é o Sidus Pro. Então a gente optou por separar por Quick Shots, onde a gente fez a primeira cena, setou ela, salvou, aí depois foi pra cena do churrasco, que é quando muda lá, e aí ela altera aqui assim, eu fui alterando junto com o John, ele dizendo o que precisava, eu ia fazendo aqui, salvei nos Quick Shots,
E aí a gente colocou um bipzinho na timeline, que quando dava o play, a hora que dava o bip, a gente mudava a cor aqui assim, e assim ia fazendo essas loucuras nas luzes. E assim, né, gente, como o Pedro falou, cara, o Sidus Link ele tem trocentas funções lá dentro, que dá pra, enfim, programar luzes de várias formas. Espero voltar aqui para explicar também as outras funções aí do Sidus para vocês. Bem, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo. Espero vocês muito em breve e até mais.